Os extremos que nós temos que ter cuidado, né? É aquele extremo da família, dos pais se abandonarem e ficar em função apenas da criança e vão adoecendo, como a doutora trouxe, ou também aquele outro extremo, né, doutora, a não aceitação do diagnóstico, né? Estão inventando doença para o meu filho. Então, doutora, eu tenho uma criança, ela nasce com nível de suporte 1 e ela pode progredir para nível 2, nível 3, como é que é isso? Isso aumenta a chance de quadro de depressão, né? A não aceitação. Tem a questão de bullying também, muito presente, que é outro fator de risco, não só para depressão, mas para suicídio. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. Autismo, adulto, infância, esse universo desse tema. Hoje vamos aprender com uma pessoa mais do que especial. Mas antes disso, você aí de casa já compartilha esse link nosso. Estamos no Instagram, no Facebook, no TikTok. Vamos compartilhar conhecimento. Lu, fala pra gente aí. Quem é a nossa convidada e os nossos temas? Nossa convidada de hoje é especialíssima, ela é uma psiquiatra. O nome dela é Marcela Ikegami e ela é especialista em autismo. Ela é psiquiatra pelo Hospital Santa Marcelina e possui pós-graduação em psiquiatria da infância e adolescência pelo Hospital Albert Einstein. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda ao Serenamente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com esse tema tão importante, né? Que é o autismo com vocês. Que maravilha. E eu fico muito feliz, né, pessoal? Porque a doutora Marcela tem um carinho muito grande por ela. Já nos conhecemos há um tempinho. Muito obrigada, doutora, por aceitar o convite e vir aqui contribuir com o seu conhecimento, tá bom? E já aproveitando, doutora, conta um pouquinho para nós. Afim, né? O que é o TEA? O que é o autismo? Quais são os critérios que levanta aí uma possibilidade de diagnóstico? O autismo é um transtorno do espectro autista, né? Ou seja, uma condição do neurodesenvolvimento, né? Tá presente ali desde o nascimento, né? Das crianças. Ele afeta principalmente a questão da socialização, comunicação, interesse restrito. A criança vai ter um comportamento repetitivo também, né? E vai estar distribuído em diversos níveis, desde o nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, a depender da quantidade de sintoma que aquela criança vai apresentar, tá? Por exemplo, assim, que comportamentos do dia a dia, pais, né, que vêm, que pode chamar a atenção, né? Então, que pontos ali que você acredita que é importante? Vai depender muito do nível, né? Como eu falei, cada nível vai ter uma quantidade de sintomas. Então, muitas vezes, nível 2, nível 3 de suporte, desde bebezinho, às vezes esses pais já vão estar reparando nesses sintomas, né? Desde a dificuldade no olhar nos olhos, compartilhar interesse, né? Uma pergunta que eu sempre faço no consultório, que é muito importante, né? Esse bebê aponta para o que ele quer, né? Isso é compartilhar interesse. Que às vezes o bebê ainda não fala, né? Mas ele já demonstra uma intenção comunicativa, né? Então, eu sempre pergunto, né? O bebê de colo, né? Tá passando ali pela rua, vê o gatinho, né? Olha ali, fulano, olha o gatinho. E o que o bebê faz? O bebê vai lá e aponta, né? Essas crianças, elas vão ter essa dificuldade de compartilhar interesse. Então, vai ter a dificuldade em apontar, em sorrir de volta, em mostrar, às vezes, um presente que ganhou. Então, a criança, às vezes, entre 1 ano, 2... ganha um presente ou faz um desenho. Geralmente, o que a criança faz? Olha para o adulto e mostra, né? Essas crianças não vão mostrar, vão estar só focadas no objeto. E, às vezes, o objeto nem é o brinquedo. Eles brincam muito com a caixa. Joga o brinquedo de lado e fica mais interessada em objetos incomuns. Então, a caixa, por exemplo, o pente, a roda, que esse é muito clássico, né? A roda do carrinho, ao invés de brincar de maneira lúdica.
objetos que giram, né? Então, tem esse interesse em objetos incomuns, né? Então, geralmente são esses os primeiros sintomas. O autista nível 1 de suporte, às vezes, vai ter um desenvolvimento muito próximo do normal na primeira infância, até segunda infância, às vezes até adolescência. E aí é mais difícil perceber esses sintomas, né? Então, os sintomas, eles vão, às vezes, aparecer depois, às vezes na adolescência, pré-adolescência. Tá? E aí, assim, a maioria das pessoas, elas linkam o autismo com a infância, né? Por que isso acontece? E aí fica duas perguntas, na verdade, né? Então, por que as pessoas linkam só a infância? Porque a gente sabe que não é só na infância que a gente consegue perceber, embora é o que a doutora falou. Eles já nascem com essa patologia, né? Porque a gente pode falar? Sim, alguns grupos, né, ainda consideram uma patologia, né? Mas o que a gente vem trabalhando mais hoje em dia é chamar de condição. Condição. Né? Que é uma maneira de ser diferente, não necessariamente uma patologia. Né? E aí, então, vamos supor, é uma pergunta aqui bem para a gente esclarecer o público. Então, doutora, eu tenho uma criança, ela nasce com nível de suporte 1 e ela pode progredir para nível 2, nível 3, como é que é isso? Isso pode acontecer, né? Principalmente se não tiver intervenção correta. Mas nem sempre vai acontecer, tá? A gente pode ter de tudo, na verdade. Quando a gente fala em neurodesenvolvimento, né? Vão ter várias variáveis, né? Então, a gente tem a variável genética, que é o quanto essa criança, ela herda da possibilidade o potencial de melhora, né? Tem a variável externa, que são os tratamentos, né? Se vão ser realizados de maneira adequada, né? E tem o nível de autismo que essa criança já traz, né? Então, quanto maior o nível, maior o sintoma, maior a dificuldade de estar adquirindo habilidade, tá? Então, sim, dependendo, se é uma criança que não tem um potencial genético, se tem comorbidades, então a gente associa em grandes números, né, o quadro de deficiência intelectual. É claro que tem que ter um cuidado, que não é todo paciente com autismo que vai ter deficiência intelectual, mas esses que têm, vai ter uma dificuldade maior em adquirir habilidade, e aí sim, ele pode começar, né? Nos primeiros anos a gente não tenta não classificar tanto, mas geralmente a partir dos 5, 6 anos, nível 1, nível 2 de suporte, e aí ele pode ir aumentando o nível, né? Ou até por outras comorbidades, por exemplo, epilepsia, pode agravar o quadro, distúrbio de doença metabólica, né? A gente tem outras doenças genéticas que vão estar junto com o autismo, não sozinho, né? Então, a gente tem esclerose tuberosa, síndrome de Angelman, infinitas possibilidades que vão tá contribuindo por uma possível estagnação do quadro ou até piora, tá? Então, essa piora pode acontecer e a melhora também, tá? Doutora, e o contrário, né? Então, pode acontecer essa piora ou melhora e pode acontecer, às vezes, da criança, no início, ter um desenvolvimento, um neurodesenvolvimento normal, em alguma fase da vida tem aquela quebra do desenvolvimento e começa a apresentar sintomas? Pode sim, né? Alguns locais, fontes, a gente vai chamar isso de autismo regressivo, né? Tem a teoria da poda neuronal, né? Que em algum momento, né, o cérebro é feito uma poda fisiológica, uma poda normal, todo mundo passa por essa poda, né? E o que essa teoria traz? Que a poda neuronal nas crianças com autismo, ela é feita de maneira errada, né? Então, se a gente puder comparar a poda de uma árvore, a gente vai tirar os galhos secos e deixar os galhos verdes para a árvore poder florescer, crescer mais. E é isso que acontece no nosso cérebro quando a gente desenvolve, né? A primeira poda ali por volta de 1 e 3 anos de idade, a gente vai ter outra poda depois na adolescência, mas essa primeira entre 1 e 3 anos, né?
às vezes essa poda ela vai acontecer de maneira errada na criança com autismo. Então, ao invés de tirar os galhos amarelos, vamos dizer assim, vai tirar os galhos verdes. Vai ser feita uma poda no neurônio bom, e o neurônio que está com o caminho errado vai ser mantido. E aí é quando a criança começa a apresentar um atraso de fala. Aí a mãe reclama no consultório, né? Ele já falava algumas palavrinhas, parou de falar. Ele tinha alguma habilidade de apontar, às vezes, andar. E aí ele está perdendo a coordenação motora. É por conta dessa poda neuronal que é feita de maneira errada. Tá? Então, isso pode acontecer. E além dessa teoria da poda neuronal, fatores externos poderiam interferir nisso? Então, uma criança que passou por algum trauma, algum conflito maior familiar, teria algum caso a ver? Existe hipótese sobre isso? Um quadro infeccioso? Existem hipóteses, né, de que os genes que estão ligados à poda neuronal, eles podem ser ativados, né? Então, assim, a genética para autismo já está ali. Ela pode permanecer dormindo, vamos dizer assim, não acontecer nada, né? E aí, algumas hipóteses trazem que fatores estressores, então, por exemplo, infecções, né? Toxinas, né? Podem estar ativando esses genes para estar levando, né? A essa poda. É claro que hoje ainda é muito incerto, assim, existe uma tentativa muito grande de buscar a causa pelo autismo, ainda mais pelo número crescente que a gente está tendo, né? O último CDC teve um aumento, né? Que era uma a cada 36 crianças, subiu para 1 a cada 31 crianças. Nossa, muito grande. Né? E a gente está na expectativa, e o próximo, quanto que vai ser? Né? Então, são diversas causas que estão implicadas, que estão, na verdade, sendo pesquisadas ainda, a gente não tem certeza. Né? Então, uma dessas é isso, que quadros infecciosos, toxinas, metais pesados. Hoje a gente sabe que a alimentação é muito cheia de agrotóxico, né? A presença de microplásticos, né? Fora a questão da gestação também, ter questões com álcool, drogas, medicamentos, né? Tudo isso pode estar levando, mas a causa mesmo, na verdade, a gente ainda não sabe, não tem certeza. O fator, eu ouvi já, enfim, as diversas teorias que vão se levantando. Então, primeira dúvida, existe o fator genético e já ouvimos há tempos atrás falar que a culpa era da mulher. Era a mulher que carregava esse gene. Comenta sobre isso, doutora. Assim, isso começou lá atrás, né? Quando começou a falar sobre autismo, né? Veio a teoria da mãe geladeira, né? Comenta então, sobre isso. Assim, conta para o público aí o que é. Historicamente, né? A educação, a mulher que dá educação. Né? Tem aquela frase assim, a gente usa, sua mãe não te deu educação. É verdade. Né? Ninguém fala, seu pai não te deu educação, sua mãe não te deu. A mãe te deu. Deu certo o pai, Isso, gente. Então, assim, com esse histórico, né, cultural, vamos dizer assim, né? O responsável pela educação do filho é a mãe, né? Então, a primeira teoria que surge aí é a teoria da mãe geladeira. Ou seja, que as crianças, né, vão estar adquirindo, desenvolvendo sintomas de autismo por conta que a mãe não interage com essa criança, né? Mãe geladeira é uma mãe fria, uma mãe que não brinca com a criança, né? Existe até uma relação para esse pensamento, porque assim, toda ação gera uma reação. Então, assim, a mãe, muito possivelmente, no início, tenta brincar com a criança. Aí, lembra que eu falei que a criança não responde? Sim. É uma criança com pouca atenção compartilhada. Olha o gatinho, criança, nada. Olha essa boneca, nada. Olha a bola, nada. Então, de tanto, às vezes, a mãe ou o familiar tentar brincar com aquela criança e não gerar uma resposta, a mãe também vai parando de tentar interagir. Então, a criança não responde, o adulto também para de interagir. Então, de fato, fica uma relação distanciada, né? Então, daí que surge a hipótese, né? Da causa ser o distanciamento. Mas, na verdade, isso é uma consequência, não uma causa. Né? Mas sabe que isso me faz pensar uma coisa, eu saindo já aqui
Eu penso o seguinte, dentro da TCC, que é a minha área de atuação, a legal. gente fala muito de estímulo-resposta. Sim. Né? E de reciprocidade, enfim. Sim. E dentro da interação humana, a gente tem assim, se eu te dou afeto, você me retribui afeto. Então, é o estímulo que a gente fala, estímulo neutro, estímulo positivo, estímulo aversivo. E toda a interação, todo o comportamento, isso é a teoria toda da psicologia, né, cognitiva. Todo comportamento que eu quero eliminar, eu dou estímulo neutro ou aversivo. Ou seja, se fosse uma batalha naval, água. Então, e isso para ser humano, independente de ser a mãe, o pai ou a criança, ser humano. É basicamente isso, Vivo. né? É isso. A criança deu estímulo neutro, na verdade, extinguiu o comportamento, às vezes, da mãe, tá Isso. buscando brincar com aquela criança. Isso. Então- É por isso que é importante a psicoeducação. Exato. Mãe, a sua criança, talvez ela te dê algo que se chama estímulo neutro. E o que vai acontecer é que você não vai interagir com essa criança. Pode ser, e isso a gente pode estender para um monte de coisa, até idoso, Sim. né? E, enfim, estímulo neutro, extinção de comportamento. E aí a gente não está falando da mãe, a gente está colocando o ser humano que não foi psicoeducado. Sim, sim. Não, mas tanto é que quando surge o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro tratamento para autismo, né? A primeira intervenção, né? Lá na década de 70, que a gente chama de Sunrise, né? Que até então as crianças, não tinham o que fazer, né? Era tratada ali atrás, a gente lembra, na psiquiatria, né? Taxado como um deficiente que vai, às vezes, até atrapalhar a sociedade, né? Que, graças a Deus, hoje a gente não tem mais isso, né? E aí, essas crianças eram levadas para instituições, certo? Tá. E aí, os pais dessas crianças que institulam essa terapêutica no início, eles não aceitam. Não, ninguém vai pegar meu filho e institucionalizar, a gente vai ficar com ele. E aí, eles começam a fazer o contrário. Em vez de eu pegar a criança e falar assim, olha essa bola aqui, e a criança tá com o carrinho rodando, e se eu pegar o carrinho perto dele e começar a rodar também? Em vez de trazer ele pro meu mundo, eu vou entrar no mundo dele. Que é melhor, é mais adequado. É mais fácil. E a partir daí, eles conseguem entrar no mundo do filho, e o filho progride, melhora, e aí acontece aquilo que a gente falou, ele passa de um autismo nível 3 de suporte para um nível 1 de suporte. Então, ele começa a entender o que é a comunicação, o que é a socialização, reciprocidade, claro, de uma maneira ainda, uma qualidade, assim, não tão presente quanto os neurotípicos, né? Mas que ele consegue, de alguma maneira, interagir. Né? Então, quando a gente entra no mundo deles, é muito mais fácil ter essa interação do que a gente trazer eles para o mundo da gente. Então, essa primeira terapêutica mostrou que, na verdade, não tem a ver com a mãe, seja heladeira ou não, né? Que isso hoje caiu por terra, graças a Deus, né? Não existe mais, né? Essa culpa, né? Já basta a mãe se culpar por tudo, né? Sim. Ser mãe é padecer no paraíso, né? Ainda mais essa culpa para as mães atípicas. Não tem mais nada disso. Mas isso provou que não tem nada a ver, né? Ter essa causa da mãe geladeira, na verdade, isso é uma consequência. Sim. Né? E aí a gente começa a olhar para a mãe como um ser humano. Sim. Que também não tem consciência das consequências do seu comportamento neutro, né? Diante do estímulo neutro da criança. E um ponto importante, doutora, falando sobre as mães, né? As mães atípicas, né? Comenta sobre isso, que a gente vê um sofrimento muito grande, né? Essa mãe que tá ali nas diversas terapias, né? Que orientações você poderia passar para essas mães, né? Porque muitas vezes a gente foca na criança, mas esquece dessa mãe, que também precisa muitas vezes de um cuidado, não é? Assim, isso é muito importante, né, Clícia? Porque existe ao mesmo tempo a culpa, existe o luto, né? Você tem o luto da criança imaginada, né? Desde a concepção na barriga, a mãe... Ai, meu filho ou minha filha vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai trabalhar. E aí, com o diagnóstico do autismo, às vezes, você não sabe mais. E agora? O que vai ser agora? Então,
no meio desse luto, vem também a correria. Agora eu preciso da terapia, agora eu preciso de uma escola que vai aceitar. Será que vai aceitar? Então, ao mesmo tempo que vive o luto, vive também essa correria, né? Se eu pudesse falar, assim, uma frase que pudesse ajudar, seria: não se cobre. Não se cobre tanto, né? Tudo bem, às vezes, uma coisa dá errada. Tudo bem, às vezes, não dá tempo de fazer tudo. Tudo bem, às vezes, não conseguir pagar o melhor do que você conseguiria, porque a gente sabe que é muito caro a terapia hoje, né? É claro que a gente vai tentar fazer tudo que a gente puder, mas se não der, tudo bem. Não se cobre tanto, tá? É muito provável, né, como a maioria das crianças, que seu filho vai evoluir, né? Que ele vai melhorar, tá? Uma pequena parte, isso é verdade, isso precisa ser dito, não vai ter uma grande resposta, mesmo fazendo todas as terapias possíveis. Algumas não vão ter resposta, tá? Isso é importante porque é muito vendido, né? Basta fazer X horas de terapias que ele vai ficar ótimo. Receita de bolo. Não é assim. Algumas vão responder muito bem, outras não. Outras, apesar das tentativas, das terapias, não vai evoluir conforme a gente espera, né? Infelizmente. Então, por que isso é importante? Porque a gente vê famílias, às vezes, vendendo carro para pagar a terapia, deixando, às vezes, de sair, de viajar, tudo em torno daquele sonho que foi vendido, tá? Então, assim, a terapia não é para empobrecer ninguém, né? Você vai fazer dentro do possível. Mas não se cobre tanto, tá? Acho que seria esse o principal recado para eles. E eu acho também, né, que tem aquele contexto. Quando nasce um filho, nasce uma família inteira. Então, dentro do luto, né, da criança esperada, tal, também tem um luto de uma mãe, de um pai. Então, quando essa mulher, a gente está falando de mãe, mas quando essa mulher engravida, né, ela vai se imaginar naquele papel, dentro daquele sonho, do que ela entende, né, do arquétipo mãe também. Então, quando isso acontece, essa criança nasce e tem esse diagnóstico aí de autismo, eu acho importante também colocar exatamente o que a doutora falou. Então, eu vou gastar todo o meu dinheiro no tratamento dessa criança. Não, eu vou investir também no meu próprio processo. Eu como mãe, meu marido como pai, a família, enfim, né? A família. Então, a pessoa que nasce, né? O autista, ele tem toda uma estrutura que pode ajudar, né? Ou todo mundo pode ficar, então, a família inteira no estímulo neutro e ficar lamentando. Então, é uma família. Até para a pessoa entender, eu fiz tudo o que podia dentro do que era possível para a evolução dessa criança e tá tudo bem. Né? Isso é muito importante, você tá falando, né? Porque eu tenho pacientes, assim, que... Poxa, e você? Você tá se cuidando? Como que tá? Você tá fazendo terapia, né? Buscou ajuda com um profissional de saúde mental, né? Falando isso para a mãe, né? Porque, às vezes, essa criança, ela pode estar fazendo tudo, mas ela precisa da mãe e do pai ali presente, né? E estarem bem. Porque se essa mãe está deprimida e esse pai está deprimido, existe uma chance grande disso acontecer, né? Como que vai ser essa interação em casa? E isso é super importante, porque eu percebo assim, a criança pode ir em 50 sessões de terapia. Se o pai e a mãe, às vezes, dão um estímulo em casa, isso vale todas essas 50 sessões. Porque existe o afeto ali junto. O afeto é extremamente importante. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu falo que a psiquiatria da infância e adolescência é a psiquiatria da família. Que a gente cuida do paciente, cuida da mãe, cuida do pai,
cuida do papagaio, do cachorro, cuida de todo mundo, né? Então, a gente tem que ter esse olhar para a família como um todo. Então, é super importante, assim, que a mãe se cuide, o pai se cuide e sobre tempo para ele, dinheiro também, né? Dentro do possível, né? Para que ele possa ter esse olhar para ele também, que olhando para ele, ele também vai estar olhando para o filho, né? Porque se eu não tenho uma psicoeducação efetiva, eu tenho uma família que entra invariavelmente no desamparo aprendido. E aí é complicado, porque ninguém vai entender qual é o recurso de enfrentamento para aquela situação. Né? Acho que é bem sobre isso. Sim, eu falo que é os extremos que nós temos que ter cuidados, né? É aquele extremo da família, dos pais se abandonarem e ficar em função apenas da criança e vão adoecendo, como a doutora trouxe. Ou também aquele outro extremo, né, doutora? A não aceitação do diagnóstico, né? Estão inventando doença para o meu filho, não é? Esse é outro extremo que é bem difícil, né? A criança perde um time, assim, às vezes, precioso, né? A gente tem que o pico da neuroplasticidade, ela vai ali de quando nasce, né? Até, no máximo, 5, 6 anos de idade, tá? Então, é esse time de ouro que tem que investir o máximo que puder, né? E aí a gente fala intervenção precoce ali, para ter o maior desenvolvimento, tanto em parte sensorial, quanto linguagem, né? Que a maior preocupação é, meu filho vai falar, né? Então, é o maior time, né? Antigamente, até, alguns especialistas ainda falam que se não falou até 6, 7 anos, vai falar mais. Não é verdade. Tem criança que depois dessa idade vai conseguir adquirir linguagem. Mas é verdade que dentro desse período é muito mais fácil disso acontecer. Então, por isso que o tempo é preciosíssimo, né? Para essa criança iniciar as terapias. E quando a gente tem uma família negacionista, né? Que às vezes comum, né? É comum, né? A gente vai perder esse time, né? Ninguém quer ter um filho com dificuldade, né? E aí, se a gente pensa nas fases do luto, né? Tem a fase de negação. Né? Tem a fase de negação. Então, às vezes, essa fase de negação, ela até se prolonga de modo que acaba prejudicando, né? Esse time de intervenção nesses primeiros 5, 6 anos de idade, tá? Você vê que essa coisa assim, essa frase, né? Meu filho não tem autismo. Ela não está preocupada muitas vezes com a criança, está preocupada com ela. O meu é autorreferente. É o luto. É o luto. Sim. Precisa ser respeitado. E é interessante a gente falar desse luto, que isso acontece às vezes também, acabei de lembrar, peguei o gancho, quando a gente faz diagnóstico em adolescente. Tem adolescente que não aceita. O próprio adolescente. Ele evita o assunto, não quer falar, não quer o laudo, não quer o cordão, às vezes. Tá. Né? Não quer contar para os colegas da sala, apesar de toda a dificuldade. E às vezes até assim, a sala percebendo, ele não quer falar, não quer que toque nesse assunto. Isso é comum no adolescente. Né? E aí aquela criança, aquele adolescente que talvez não tenha muitos amigos na sala, que não quer ir na escola, né? Que é aquele que tem um perfil, às vezes, que até os outros adolescentes não se chegam, né? Não conecta ali, Não conecta, é verdade. E, por exemplo, doutora, falando já da adolescência, né? Que desafios que é comum do autista na adolescência, né? Então, é comum ele deprimir, é comum ele ter pensamentos de morte, quadros ansiosos, né? Então, como é a adolescência num TEA suporte 1, por exemplo? O suporte 1. O 2, o 3, geralmente já vem ali desde o começo da infância, o diagnóstico. Geralmente isso é trabalhado muito desde cedo, eles têm uma aceitação maior, né? O nível 1 de suporte, muitas vezes o diagnóstico vai vir ali na pré-adolescência, ou já na segunda infância, ou na própria adolescência, né? Então, isso não é algo trabalhado já na cabeça deles, né? Então, quando eles recebem um diagnóstico, tem essa questão do luto, né? Que eu falei, que eles não aceitam, entram em negação. E o adolescente, ele tem a necessidade, do adolescente mesmo, a necessidade de se encaixar numa tribo, num grupo, né? Quando ele não se encaixa, isso é muito frustrante,
né? Principalmente para aqueles que têm a inteligência preservada, que têm a noção de que ele é diferente, de que ele não consegue se encaixar. Isso aumenta a chance de quadro de depressão, né? A não aceitação. Tem a questão de bullying também, muito presente, que é outro fator de risco, não só para depressão, mas para suicídio também, na infância e adolescência. Não só para os pacientes com autismo, mas para adolescente de maneira geral, né? Então, eu tenho pacientes hoje, né, com autismo nível de suporte na adolescência que estão entrando num quadro de depressão, né? Puxa. E o quadro de depressão muitas vezes é mais grave do que o próprio autismo, né? É uma questão, assim, de psicoeducação. Não só da família, não só do adolescente, que é quem a gente trabalha no consultório, mas da sociedade, né? Das famílias, da escola, né? A escola conversar com os adolescentes, explicar, né? Que não é porque aquele adolescente é mais quieto, mais isolado, e não necessariamente só quieto, né? A gente tem autistas que são extrovertidos, né? Tem os agressivos também, né? Tem maior agressividade, que alguns são extrovertidos, falam. Eu tenho pacientes com autismo que falam pelos cotovelos, mas assim, é aquela fala pouco assertiva. Falam umas coisas assim que você fala assim, não tem nada a ver isso aí que esse cara tá falando, não. Mas ele fala mesmo assim, né? E aí isso às vezes vira motivo de chacota na escola, né? Então, assim, tem que ter uma psicoeducação, né? Para entender que aquela maneira é a maneira de ser daquele ser humano, que ninguém é igual, né? Eu gosto de falar na consulta que todo mundo, a gente vive num espectro. Todas as pessoas são um espectro. A gente fala no espectro autista, mas a gente não fala do outro espectro, né? Que são as pessoas neurotípicas, né? Então, todo mundo é um espectro. Desde o hiper extrovertido até o mais introvertido, até a gente entrar numa categoria de autista. Então, todo mundo é um espectro. Então, assim, fazer essa psicoeducação com os adolescentes, que as pessoas são diferentes, né? Isso é muito importante. E o acolhimento, empatia, respeito, né? E o quanto existe, agora eu fiquei pensando, né? Então, tem a negação dentro do luto, mas também, será que não tem o ganho secundário? Eu sou assim, eu faço desse jeito. Tem até, às vezes, um pouco de forçação no diagnóstico aí, né? A gente tá num tema, assim... por mais que seja estranho falar, mas é um tema hype. Um tema hype. Então, tem, inclusive, o contrário. Adolescente, para querer, às vezes, e adulto também, para justificar as dificuldades, querer se enquadrar dentro de um transtorno, né? E, às vezes, tudo bem, a gente tem dificuldade, né? Como eu falei, as pessoas são um espectro, né? Então, vai ter gente que vai ter dificuldade de socialização, não necessariamente vai ser autista, né? Para ser autista, a gente precisa entrar ali nos critérios diagnósticos, né? E só ter dificuldade de socialização não é autismo, né? Mas tem gente que é tímida, que de repente já chegou no meu consultório. Aí me fala que eu sou autista, brilhinho até no olho. Gente, não é assim, né? Igual numa loja botar uma blusa. Não é desse jeito. Então, a gente tem que ter cuidado também com os dois polos. Muito. Tanto é que eu fico um pouco desconfiada, claro, assim, são os dados do CDC, pesquisa. Será que esse aumento aí de autismo também não tem um pouco de diagnóstico falso positivo? Né? Eu questiono também um pouquinho, né? Sim. É difícil, assim, eu não tenho pressa, né, para dar diagnóstico de autismo. Então, principalmente nível 1 de suporte, às vezes chega adulto já. Enfim, a gente tem vários diagnósticos diferenciais, né? Então, desde a alteração de personalidade, né? Até ansiedade, depressão, né? Enfim, altas habilidades, né? Paciente com superdotação, principalmente mulher. Eu recebo algumas com QI acima de 135. Vai ter, às vezes, um comportamento um pouco mais rígido, né? Não necessariamente isso vai entrar no espectro. E, às vezes, a gente precisa conhecer muito aquele paciente. Conversar, voltar. E, às vezes, o paciente fica, nossa, mas está demorando, mais calma. Não tem pressa. Porque é um diagnóstico para o resto da vida, né? É claro que
A gente vai, não é porque não deu o diagnóstico, a gente não vai trabalhar as dificuldades. Claro. Não deu o diagnóstico, mas a gente já começa a trabalhar as dificuldades que aquela pessoa está tendo. Os sintomas que está apresentando, né? Uma coisa não necessariamente está interligada à outra. E isso é válido para a infância também, né? Eu falei dos 5 anos ali, que é o pico de neuroplasticidade, né? Às vezes, a gente demora um pouco fechar ali, né? Tem vários diagnósticos diferenciais ali também, né? Apraxia de fala, TDL, outros transtornos não necessários, do próprio neurodesenvolvimento, às vezes também, deficiência intelectual, um TDAH grave, vai entrar como diagnóstico diferencial, né? Ou até transtornos neurológicos também. E a gente demora um pouco mais, mas não quer dizer que porque ainda não fechou, que não possa iniciar a terapêutica, a intervenção. Isso é muito importante, né? Então, não fechou ainda, mas já bora lá. Pode começar. Fono, TO, pode começando tudo, não tem problema, já vai. Não vai interferir no diagnóstico. Não vai interferir, porque se tem um atraso, tem uma necessidade de estímulo. Sim. Então, essa necessidade de estímulo tem que ser suprida, independente da gente ter fechado ou não, né? Uma das coisas que eu vejo, doutora, muitas pessoas com esse aumento de diagnóstico, muitos quadros que, na verdade, são transtornos de personalidade, borderline, histriônicos, buscando, né, ou confundindo o diagnóstico com autismo. Em linhas gerais, né, como que eu posso diferenciar um transtorno de personalidade, por exemplo, border, de um autismo? É interessante, isso tem uma pesquisa recente que fala justamente sobre isso, né? Na verdade, tem muita característica de borderline em meninas, mulheres principalmente. Ah, olha só. Com autismo, tá? Aí dá uma confusãozinha. Dá uma confusão, né? Tem muito isso, principalmente mulher na adolescência e adulta, né? Os dois, uma coisa na verdade não exclui a outra. Os dois podem estar presentes, né? A menina pode ser autista e borderline. Olha só. São 2 transtornos diferentes. Né? Mas ela pode estar contida mas ali. pode ser uma característica do próprio autismo nessas meninas, né? Se a gente for pensar no border, dificuldade de identidade, dificuldade de autodirecionamento, dificuldade de relação interpessoal. Olha quanta coisa dentro de autismo pode ter. Verdade. Né? Então, é muito comum, às vezes, no autismo nível 1, mulher, principalmente, né? Aparecer com esse fenótipo borderline, né? E aí, essas pesquisas recentes têm mostrado até uma alteração maior de identidade de gênero nessas pessoas, principalmente nessas mulheres, né? E esse fenótipo borderline, tá? A gente não pode esquecer, né? Igual que a gente comentou, que o autismo, ele aumenta o risco para outros transtornos psiquiátricos, né? Risco de depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade. Tudo, quando a gente fala em autismo, o risco é aumentado dos outros transtornos. Então, assim, a gente tem um adolescente autista que não se sente encaixada, com dificuldade de relação interpessoal, dificuldade de autodirecionamento, alteração de identidade. Possivelmente já vai estar abrindo aí um quadro de depressão, ansiedade. Transtorno misto. Misto ou único, né? O que ela vai fazer? Ela tem uma dificuldade de entender o sentimento, de expressar esse sentimento, ela vai se cortar. Tá, faz sentido, né? total. Então, assim, ela vai trazer o abstrato, né? A comunicação para o concreto. E aí é onde ela consegue ali aliviar aquilo que sente. Então, esse fenótipo, ele está presente, né? E aí tem que ter uma avaliação cuidadosa, assim, quando é a primeira vez que chega. Será que é border mesmo? Ou é um autismo ali que esconde toda uma dificuldade de socialização? Isso acontece, tá? É claro que não é todo paciente, né, border, que vai ser autista, né? Mas é um cuidado que a gente precisa ter na hora de fazer o diagnóstico diferencial, porque a gente sabe que isso tem acontecido, principalmente porque as meninas vinham sendo muito pouco diagnosticadas, né? Tá. E hoje a gente sabe
que existe esse mascaramento, né? E, enfim, uma das coisas que acontece é justamente esse fenótipo borderline, né? E dentro desse viés da dificuldade de concretizar, existe também a tendência a compulsões. Então, não só automutilação, mas assim, compulsão alimentar, compulsão por álcool, droga, enfim, compulsão. Pode ter sim, né? Tá. Todos os transtornos, né? Podem estar relacionados, tá? Compulsão alimentar, geralmente, é pela dificuldade, às vezes, sensorial até, né? Ele não tem aquela sensação, às vezes, de estufamento. Chega, Sei. sabe? Então, a gente fala de alteração sensorial interoceptiva, né? Não tem. Então, às vezes, dá aquela compulsão, né? Começa a comer sem parar. E pode ser alimentar, da medicação também, né? A gente sabe que tem alguns medicamentos aí de psiquiatria, né, Clícia? Não, o céu é o limite para fome, né? Então, assim, a grande maioria, acho que a gente conta nos dedos os que não aumentam apetite, né? Então, tem a medicação que aumenta apetite. Compulsão, agora, compulsão por jogos, essas outras compulsões comportamentais, apesar de poder ser um risco, né? Elas geralmente não estão tão presentes, assim, quanto a gente imaginaria, assim. Ela é um pouco parecida com a população geral, né? Até pelo fato, às vezes, que vai depender muito do que é o interesse restrito daquela pessoa, né? Então, às vezes, eu tenho um paciente que tem, o interesse restrito por dinossauro. Eu tenho um que é por árvore. Chega a ser interessante. Sabe, todos os tipos de árvore. Então, ele quer ficar montando Lego de árvore. Você dá o celular para ele para jogar e tudo, ele não quer. Ele quer a árvore, né? Então, assim, isso vai depender muito do interesse restrito. É claro que se a gente tem um jovem, tem um interesse restrito ali por gamers, né? Ele pode acabar adquirindo um quadro de dependência, às vezes até tecnológica, né? Então, isso vai depender muito do perfil do paciente em relação a essas compulsões ou até a dependência, né? E fazendo essa pincelada, doutora, na questão alimentar, comenta sobre as restrições, as características e o que os pais podem fazer em relação a isso. Tem os dois padrões, né, Clícia? Tem a quadro de compulsão, né? E tem o quadro de seletividade alimentar, que às vezes chega até um padrão restritivo, né? Nesses casos, geralmente eu gosto de estar com acompanhamento conjunto com a nutricionista, né? Tem que ter, aliás, dentro de psiquiatria, a equipe multi é super importante, né? A gente não vive sem um outro, né? Então, assim, o Nutri está muito presente nessa parte, né? Principalmente para fazer a complementação quando o paciente tem seletividade alimentar e conseguir fazer a introdução na terapia alimentar de novos alimentos, de água, às vezes tem paciente que não quer beber água, né? E no quadro de compulsão, tentar fazer a troca do alimento por alimento mais saudável, pequenas porções. A Nutri auxilia muito nessa questão, né? Agora, tem alguns especialistas, né, que vão para a parte mais assim, integrativa, vamos dizer, que começa a ter um tratamento, né, mais voltado a tirar glúten, tirar leite, tirar açúcar. Inflamatório, né? Inflamatório, isso, né? O autismo, como vários outros transtornos psiquiátricos, hoje a gente sabe que tem uma questão inflamatória, né? Então, retira-se esses alimentos. Eu não sou nem a favor e nem contra. Eu acho que tem que ser feito um estudo para avaliar se, de fato, quanto que isso faz bem, o quanto que isso faz mal. Por exemplo, eu tenho paciente com seletividade que só toma leite com vitamina, né? Com aveia. E aí, se eu for tirar o leite dessa criança, vai restar mais nada. Vai ficar desnutrida. Entende? Então, assim, eu não costumo ser muito rígida nesse sentido, né? Então, assim, a gente flexibiliza. É uma criança que come bem, a gente observa que quando ela toma leite ou glúten, ela fica mais agitada, fica mais adoecida, não fica bem.
a gente retira, faz um tratamento em conjunto com a Nutri para repor esses nutrientes, né? Sem problema nenhum. Tem uma porção ainda desses pacientes que tem transtorno metabólico, de erros inatos, às vezes, do metabolismo, que é muito, muito importante a gente fazer essa diferenciação, essa investigação, né? Será que essa criança tem, às vezes, um transtorno mitocondrial, né? Aí entra mais a parte genética, tem que ser feita essa investigação também, principalmente quando é nível 2, nível 3 de suporte. E aí, a alimentação é tratamento para essas crianças, né? Criança com, às vezes, erro inato do metabolismo, transtorno mitocondrial, a dieta é tratamento também. Então, isso tem que ser feito. E precisa também, eu acredito, que conversar muito com essa família, né? Porque eu vejo os pais, muitas vezes, fulano não quer. Só come se for a parmegiana com ketchup. Só come se for Coca-Cola com salgadinho. Então, assim, também tem que ter uma educação dessa família para entender que essa pessoa, esse paciente, ele precisa basicamente também de ordem, né? De Psicoeducação. Psicoeducação. Tem que ter orientação e repete. Às vezes eu repito a mesma coisa uns 10 consultas seguidas. E a gente tem que ir repetindo. E liga para o psicólogo, e liga para o Nutri, e fala, vamos fazer essa orientação, vamos. E aí todo mundo fecha na mesma orientação para ficar martelando ali e dá certo, viu? Às vezes dá trabalho, mas dá certo. Mas tem que ter uma comunicação com a equipe para a gente estar falando a mesma linguagem. E, por exemplo, doutora, tem essa questão da seletividade alimentar. E as outras questões sensoriais? Comenta sobre elas, as características, né? Então, visual, sonora, tátil. Comenta um pouco sobre isso. A gente tem como no espectro, né? Então, cada autista é único, né? Ele vai ter sintomas diferentes em graus diferentes, né? E só lembrar que a alteração sensorial, que é muito comum a gente atribuir ao autismo, mas não é exclusiva do autismo. Qualquer transtorno do neurodesenvolvimento pode ter alteração sensorial, né? Então, crianças, né, ou adultos com TDAH, com deficiência intelectual, né? Até com altas habilidades. A alta habilidade, apesar de não ser uma doença, nem um transtorno, né? Tá dentro do neurodesenvolvimento, né? Então, pode ter pela hiperconectividade cerebral também alterações sensoriais, né? Inclusive, eu tenho paciente com alta habilidade que tem mais sensibilidade auditiva do que outros pacientes com autismo. Caramba! É interessante isso. Enfim, a alteração sensorial pode pegar todos os sentidos, né? Paladar, que é a seletividade alimentar, é o mais conhecido, né? Então, às vezes é a textura, às vezes é o sabor, né? Às vezes, a visual, né, que integra ali com o paladar, é a cor do alimento, verde, eu não como nada verde, né? Se for um alimento pastoso, não quer também, às vezes passa mal. Tem criança que só de ver já fica nauseado, não consegue nem estar perto, né? Pode ser também auditiva, então, sons, barulhos, né? E não necessariamente é um som alto ou baixo, às vezes é um som específico. Como na misofonia, né? Mastigação. Isso. Às vezes é um som específico, né? E falam lá no consultório, mas quando tá ouvindo música, não tem, né? Mas o que incomoda, às vezes, é o som de uma sala cheia, um monte de gente falando. Às vezes é um som de moto passando, né? E sensibilidade olfativa? Olfativa também tem. Tanto, eu nem passo perfume. Eu vou atender sem perfume, porque eu já não sei quando que vai ter ou não. Falar e depois chega, sente o cheiro do perfume, vai ficar nauseado. Aqui eu não vou nem colocar, né? Então, eu peguei esse hábito de não colocar, porque isso pode acontecer. A visual a gente percebe muito nos pequenininhos, que é um dos primeiros sinais de autismo, inclusive. Eles ficam parados olhando para a luz. Né? Olhando para a luz diretamente. Às vezes o pai fala, né? Doutor, ele fica, se eu deixar, 30 minutos parado, olhando para a luz do teto. Nossa. E é uma alteração sensorial, né? Ele gosta, às vezes, da luz e fica ali parado olhando,
né? Às vezes é o contrário, às vezes é a aversão. É uma alteração, porque a alteração é importante a gente saber isso. Ela pode ser hipo ou hiper, né? O hipo é quando tem a necessidade, a busca, né? O hiper é quando não quer. Não quer aquilo, tem uma hipersensibilidade, né? Então, não quer tocar. Então, por exemplo, a luz, que é a visual, parece com a fotofobia, né? Então, incomoda, a luz incomoda muito. Então, tá num ambiente claro, já fecha o olho. Então, tem alguns que ficam com os olhos fechados. É engraçado isso. E a hipossensibilidade busca a luz e fica olhando. Então, às vezes, os pais falam pequenininho... eu tô com ele passeando no mercado, no carrinho, e ele quer ficar olhando só pro teto. Não olha para mais nada. Então, já é uma busca sensorial visual pela luz. É interessante, né? Muito. E do tato também. A gente sempre acha que a criança sempre vai ser aversiva ao toque. Isso seria uma hipersensibilidade tátil. Não necessariamente. Tem a criança que tem a hipossensibilidade tátil. Entendi. Fica só... passando o braço, querendo passar a ponta dos dedos no cabelo, na blusa, né? E aí ele busca, às vezes, o abraço, busca o aperto, porque ele tem uma hipossensibilidade e aí ele busca aquela sensação, né? Isso é super interessante, né? Sim, e isso é fundamental, né, doutora? Porque são ali, digamos, detalhes do dia a dia e que, às vezes, os pais, né, os tios, os familiares, os avós, a moda antiga, falam, isso é frescura, esse menino não querer esse tipo de blusa, vai lá e coloca essa blusa, coloca esse sapato nele. E aí gera mais sofrimento para essa criança, né? Sim. Não valorizar isso, né? Não valoriza, Eles têm tem muito com temperatura, às vezes. Então, tá frio. Não quer botar, né? Às vezes, ficar ali. Vai ficar com o verão, né? Eu chamo de verão eterno. Verão eterno. E os pais, às vezes, a família, né? Não entende. E aí... às vezes até dá desentendimento, né? Aí essa parte, né, da equipe multi, a gente trabalha com TO, fazer integração sensorial, para estar ajudando a equilibrar essas alterações sensoriais, né? E um ponto importante, né, doutora, é que se ouve muito, é autismo nível 1, é tranquilo, não tem sofrimento. Comenta sobre isso daí. Então, o autismo nível 1 carrega, assim, principalmente aquela ideia de que é quase neurotípico, né? Então, ele sofre as dificuldades do autismo, de interação social, comunicação, e, ao mesmo tempo, sofre a pressão externa de que mais um pouco você consegue, né? Isso traz uma sobrecarga muito grande, né? Então, o nível de sofrimento é muito grande também, né? Diferente do nível 2 e nível 3 de suporte, que geralmente as pessoas conseguem enxergar ou perceber com maior facilidade e, portanto, tem maior tolerância, o nível 1 vai ter menor tolerância, porque é menos perceptível. Entendi. Então, a carga de estresse que essa pessoa traz é muito grande. E daí vem o sofrimento, né? Sim. Ansiedade, depressão. Né? Diz, existe o sofrimento, né? Não desvalorizar essa queixa do paciente. Sim. E falando sobre isso, doutora, é uma coisa que eu vejo, né? Que orientação que você poderia dar para os pais, por exemplo, quando a criança fica muito agitada, né? Que em alguns momentos ela se desregula, fica agressiva, né? Então, assim, que orientação sobre esse tópico a doutora poderia falar? A gente precisa entender se tem gatilhos primeiro, né? Se tiver gatilhos... Tentar evitar ao máximo esses gatilhos que vão estar desregulando essa pessoa. Geralmente, essas pessoas vão ter também objetos, locais, que vão estar acalmando, né? Então, você pode trazer esse objeto de apego. Ou criança que, por exemplo, tem uma alteração sensorial, uma hipossensibilidade, você pode estar abraçando, apertando, né? Cada indivíduo vai ter o que vai acalmar, né? Então, tem que estar buscando acalmar dessa maneira, trazendo o que
a gente percebe que eles acalmam, tá? Muito individual. É individual. E, por exemplo, doutor, um diagnóstico também, sabemos que são entidades diferentes, mas que às vezes confundem, né? O diagnóstico de TDAH e de autismo. Comenta aí semelhanças, diferenças que tem entre os dois. Nossa, eu tenho um paciente que o TDAH, que tem os dois, na verdade, TDAH e autismo, que é muito comum, né? A gente estima cerca de 80% das pessoas que têm autismo vão ter TDAH junto. Olha só. Né? Muito grande. É uma comorbidade bem comum, mas que o TDAH vai ser pior do que o autismo. Olha só. Que às vezes a gente nem percebe, gera aquela dúvida, será que tem autismo mesmo ou não? Né? E aí, quando a gente trata o TDAH, fica muito claro. Aí você fala, não, realmente, é autista. Tá. Né? A gente percebe os sintomas. Que às vezes o TDAH vai sobressair muito, né? Isso acontece. Mas tem aqueles pacientes também com TDAH que vão ter um pouco de alteração ali em teoria da mente, né? Que vai ter aquela dificuldade de socialização. Porque justamente como aqueles autistas que são mais extrovertidos vão falar coisas fora do contexto, né? A diferença principal é que geralmente o paciente que tem só TDAH, ele fala pela impulsividade, mas aí ele se toca. Fala, ixi, falei besteira. Tem a autorregulação. Tem, fala, e saiu, devia ter segurado, né? Diferente do paciente com autismo, né? Que ele fala, todo mundo faz aquela cara, às vezes, de espanto, fala assim, ué, não entendi. O que aconteceu? O que aconteceu? Né? Acho que a principal diferença é essa, né? Em relação à teoria da mente, todos os dois podem ter dificuldade, mas a qualidade, a quantidade de diferença na socialização e na comunicação vai estar muito mais presente no autismo, né? Fora as outras questões, né? O padrão de rigidez, de estereotipia, alteração sensorial, vai estar muito mais presente em quantidade, fechando todo o critério diagnóstico do DSM, né? No autismo. Enquanto que no TDAH, às vezes, vai ter uma coisa ou outra. Pode ter um pouquinho de estereotipia, pode ter um pouquinho de alteração sensorial, mas não vai fechar todo o critério do DSM, né? E, por exemplo, comenta sobre as estereotipias, né? O que é, para às vezes em casa a pessoa não sabe o que é isso. Estereotipia são movimentos repetitivos, né? Isso pode ser um movimento, pode ser vocal também pela fala, né? Pode ser uma atitude também. Pode servir muitas vezes para autorregulação, né? Então é importante isso. Às vezes tem autista que, quando eles são verbais, né, ou tem a comunicação alternativa, eles conseguem trazer e falar que isso serve para se autorregular. Então, às vezes, isso incomoda, né, os pais, que é que para. Ele fica fazendo esse movimento repetitivo, né, e para. O mais conhecido é aquele balançar de tronco, né, que é o que a gente vê nos filmes, né. Mas tem vários movimentos, tem com as mãos, que é o flapping, né. Tem a fala repetitiva, que é a ecolalia, às vezes eles repetem o que a gente fala, que pode ser imediatamente ou pode ser tardia. Então, às vezes a mãe fala que traz falas do desenho que ele assistiu de manhã no outro dia, ou às vezes à noite, né? Então, são movimentos, falas, vocalizações, atitudes repetitivas, né? Ou, por exemplo, ficar fazendo a mesma pergunta várias vezes. Pode ser uma estereotipia também, né? E aí é importante entender que quando está atrapalhando o dia a dia, está se machucando, ou está machucando outras pessoas, aí a gente geralmente faz intervenção para aquilo reduzir, parar ou mudar o foco, né? Mas quando não traz nenhum prejuízo, geralmente deixa, porque isso faz parte do transtorno. E a gente precisa aceitar aquilo também, né? E assim, para quem está assistindo a gente e de repente desconfia que está precisando de ajuda, que está dentro do espectro, quais são os primeiros passos para buscar essa ajuda? Principalmente, né, avaliar, né, se de fato está sentindo essa diferença, está sentindo essa dificuldade, acha que tem esse sintoma, buscar uma ajuda profissional, né? Com psiquiatra, com a equipe multi também, né? Com psicólogo. O psicólogo também
tá encaminhando esses pacientes para uma avaliação, né? Como eu disse, a equipe toda é muito importante para estar fechando o diagnóstico e também fazendo as intervenções, né? A gente vai ter paciente que, às vezes, quando fecha mesmo, de fato, e tem um alívio muito grande, né? Por entender por que eu não me encaixei em nada até agora. Então, eles vão se entender, né? Então, é muito importante o diagnóstico, tanto pelas intervenções, quanto pelo alívio por se entender, né? Buscar ajuda, né? Por exemplo, doutora, durante a gestação, tem algum indício que possa fazer o diagnóstico? E na infância, a partir de que idade que dá para fechar um diagnóstico? Na gestação, não tem nada, assim, que possa dizer específico, um exame, um teste, uma alteração, ultrassom, nada, né? A gente tem alguns fatores de risco, né? Por exemplo. Então, por exemplo, idade materna avançada, idade paterna avançada, uso de algumas medicações, tipo valproato, né? Tá muito ligado ao autismo, né? Mas não tem nada que diga, de fato, se aquela criança vai ter autismo ou não, tá? Em relação à criança quando nasce... também não tem nenhum teste, né? O teste é clínico, o diagnóstico é clínico, né? Basicamente pela observação dos critérios diagnósticos, né? Geralmente, a partir de 1 ano, a gente já consegue observar, né? Interação, socialização, intenção comunicativa. A criança ainda não fala, mas ela tem a intenção comunicativa, né? A gente, na verdade, já começa desde antes, né? Então, um sorriso social ali, por volta de 2 meses de idade, já tem um sorriso social, né? A gente vai ter alguns outros marcos. Então, por exemplo, com 5, 6 meses, já olha e busca pelo cuidador, né? Mas nada que ainda seja muito fidedigno para a gente dizer é autismo. Porque até então, qualquer atraso nessa idade pode ter outra causa, né? Pode ter uma deficiência intelectual, às vezes, outros transtornos neurológicos, né? De fato, a partir de 1 ano de idade, é que a gente consegue ver a intenção comunicativa daquele paciente, de sócio-reciprocidade, que a gente diz, né? Então, a mãe olha para o bebê e sorri, o bebê sorri de volta com 1 ano? Geralmente, sim, né? Então, quando não sorri, por que ele não sorri de volta? Então, começa a ter essa busca. Então, com 1 ano, se tem os sintomas bem característicos, marcados, a gente consegue fechar já. E, doutora, além da avaliação, né, dos critérios durante uma consulta, existem exames complementares que podem auxiliar? Algum exame de imagem, algum exame complementar? Às vezes a gente pede para excluir comorbidade, né? Como é muito presente, né? Então, a gente geralmente pede ressonância de crânio para excluir mesmo. Por exemplo, é muito comum criança com esclerose tuberosa ter autismo, outras alterações neurológicas. Então, às vezes, a gente pede, né? Uma ressonância. Pede, às vezes, avaliação genética também, que vários quadros genéticos estão associados também a autismo, tá? Mas não para o diagnóstico de autismo, é para o diagnóstico das comorbidades, né? Que aí já também, se for o caso, às vezes precisa de mais investigação e iniciar outras terapias além da questão do autismo, né? E sobre o exame e a avaliação neuropsicológica? Quando que ela enquadra nesse quadro? Que tem indicação? Às vezes a gente pede, ou quando tem uma dificuldade maior em fechar. Então, o teste neuropsicológico, ele vai avaliar a inteligência, às vezes a personalidade, sintomas atencionais, memória, enfim. Praxia, agnosia. Exato. Então, às vezes, quando a gente tá com muita dificuldade de fechar o diagnóstico, a gente precisa dessa avaliação mais objetiva, né? Do funcionamento cerebral. Exato. Então, a gente acaba pedindo, mas não é mandatório para fechar. Tá? Dá para fechar, assim, dependendo da experiência e do sintoma do paciente, dá para fechar sem avaliação neuropsicológica tranquilamente, tá?
às vezes, quando tem muita comorbidade neuropsiquiátrica, então, por exemplo, um quadro, às vezes, de apraxia de fala, um TDL, você fica em dúvida, né? Às vezes a gente precisa recorrer ao teste neuropsicológico, ou um autismo nível 1 de suporte, né? Num paciente mais velho. E aí vem, será que é da personalidade mesmo? Ou, de fato, tem um autismo? Às vezes a gente pede. E não necessariamente só o teste neuropsicológico, né? A gente tem o EIDOS, né? Por exemplo, que é padrão ouro, né? Dá para ser aplicado, né? Não precisa ser exclusivo do neuropsicólogo, né? Outros profissionais também aplicam. E aí dá para discernir muitas vezes, né? Eu gosto de pedir muito teste neuropsi quando tem essas alterações neurológicas junto, né? Eu tenho uma dúvida do TDAH dessa criança, de quanto o TDAH está interferindo no sintoma de autismo, que a gente avalia de uma maneira objetiva. Às vezes para ver evolução também, se o quadro está melhorando ou não, tá? Mas não é mandatório, né? Tá. Doutora, e como, por exemplo, eu diferencio uma simples timidez ou uma fobia social de um autismo, né? Que às vezes a pessoa ela não socializa porque ela tem uma fobia social e ela acha que é autista. Como que ela consegue, em linhas gerais, assim? A avaliação dos sintomas, né? Principalmente na comunicação, né? Na socio-reciprocidade. Às vezes, na primeira consulta, não dá para saber, eu fico em dúvida, né? Então, por exemplo, o paciente, ele tá muito introspectivo ali, tímido, aquela atitude bem passiva. Você fica em dúvida, poxa, será que é? Será que é só uma fobia social? Às vezes é os dois, tá? Tem um paciente que é autista e tem fobia social. E aí, não, vamos marcar outra consulta mais para frente. E aí, a gente vai avaliando esse paciente, né? Enquanto já inicia a intervenção, né? Se necessário. E aí, conforme vai melhorando o vínculo, esse paciente vai demonstrando maior socio-reciprocidade. Aí, geralmente, ali, pela terceira consulta, a gente já consegue perceber. E sobre o tratamento, doutora? Tratamento, vamos falar, primeira parte, medicamentosa. Sempre precisa de tomar medicamento? Cada caso é um caso? Quais as indicações? Nem sempre precisa de medicação, né? Vai depender dos sintomas, né? Às vezes, pequenininho, assim, a gente faz mais intervenção comportamental mesmo. Quando é especificamente para autismo, né? Exceto quando tem a comorbidade. Claro, uma epilepsia, algo assim, a gente vai dar medicação. Mas, especificamente para autismo, não precisa de medicação quando é muito pequeno. A gente faz intervenção comportamental. Quando cresce... às vezes, se tiver sintomas de agressividade, né, depressão, uma alteração de sono, que é muito comum, a gente acaba medicando, né? Mas não é sempre, não. A gente usa, às vezes, por exemplo, mais usa a risperidona, né? O pessoal fala, né? Ele é o que mais estudado, o que mais tem evidência para agressividade, principalmente, né? Então, é o que a gente mais acaba usando. Mas tem outras alternativas. Tem o aripiprazol, a melatonina a gente usa muito para o sono, né? Comenta um pouquinho sobre o sono do autista. Acho que é um ponto importante. Então, a gente sabe hoje que os autistas têm um déficit de melatonina cerebral, né? Melatonina endógeno. Então, é uma das principais indicações de melatonina para crianças com autismo, né? Ele vai repor aquela melatonina que falta para a criança poder dormir no horário, né? E aí é interessante que essa dificuldade, como é uma falta, né, endógena, vem desde bebê. Então, às vezes, não todos, né, claro, mas assim, a grande maioria fala assim, ele não dorme. Ele dorme 1 da manhã, quando dá 3 horas acordou de novo. Depois picota, vai dormir 5 horas, 7 horas acorda de novo. Aí você fala, gente, coitada dessa mãe, né? Porque às vezes a gente até... no começo, tudo bem, né? O pediatra geralmente orienta, né? A criança tem cólica, acorda para amamentar. Mas isso vai geralmente persistindo e pode até a vida adulta.
Então, a gente precisa fazer essa reposição, até porque o sono faz parte da qualidade de vida, né? Sim. A pessoa que não dorme direito, independente se é autista ou não, no outro dia vai estar mais irritada, né? Então, o autista, no caso, vai ter mais estereotipias, maior dificuldade de comunicação, porque está cansado, né? Não dormiu. Então, é importante a gente sempre perguntar. Eu sempre pergunto como é que está o sono, e aí a gente faz a intervenção. E ainda sobre essa questão de medicação, doutora, uma coisa que eu vejo muito, que está disseminando muito, é o uso dos canabinoides, né? Na infância. Tem indicação? Que risco que tem no cérebro tão, né, ainda em desenvolvimento, na questão do autismo? Tá. Só para completar a última pergunta, para falar, acho que é importante a higiene do sono, né? Comenta sim. sobre isso daí. Nossa, é muito importante a higiene do sono, gente. Então, assim, tem que dormir, tem que fazer uma rotina mesmo, né? Tem que ter a rotina. Então, a hora de dormir, sempre o mesmo horário. Às vezes, tentar algo que a criança goste para trazer um aconchego. Pode ser um bichinho de pelúcia, uma musiquinha, né? Um cheirinho. E aí, tentar estabelecer aquela rotina sempre, né? É o que a gente falou, tanto da alimentação, tudo é rotina. Tudo é rotina, tudo Tem é uma rotina. ordem ali, né? Exato. Isso é super importante. E para criar o hábito, né? O cérebro, ele vai criando o hábito, né? A rotina é muito importante. A higiene do sono, não só na rotina, mas no despertar noturno também. A criança, às vezes, acostuma, né? Eu vou chorar... Aí minha mãe vai vir aqui e vai pegar no meu braço e vai fazer carinho. Então, toda noite eu vou acordar, o cérebro cria um mecanismo de despertar para a mãe vir. Então, assim, dá para ser feito um trabalho desse distanciamento, né? Aos poucos, para ir fazendo a higiene do sono mesmo. Inclusive, além da questão da falta de melatonina cerebral no autista, é a principal causa, né? De despertar noturno, dificuldade de sono. É comportamental, é a dificuldade... de manter uma rotina, né? Em relação a... O que foi canabinoides. Canabinoides. Em relação a canabinoides, Clícia. Então, eu uso, eu passo, tá? Mas também eu acho que não é a panaceia, assim. Acho que isso tem que estar bem claro, né? Tem alguns estudos que falam principalmente em melhora de agressividade, né? Então, é a principal indicação, né? Então, tem pacientes que são autistas já adolescentes, nível 3 de suporte, com deficiência intelectual junto. Já, assim, você olha o guideline, já foram todas as medicações, dose máxima, tempo adequado e continua, assim, com bastante agressividade, né? Então, eu tenho pacientes que a gente entrou com canabinoide e melhorou muito, assim, de mudar a vida, né? Tem muitas pesquisas que falam sobre isso, tá? Mas não é a panaceia, Tá. né? Eu tenho um paciente que, às vezes, nível 1 de suporte, a criança tá bem, tá indo para a escola, tá aprendendo a ler e escrever. E aí, a mãe, o familiar, às vezes quer, porque acha que vai transformar a vida daquela criança. Aquela criança vai, às vezes, até de maneira inconsciente, né? Vai deixar de ser autista. Se eu dar isso, ele vai falar com todo mundo normal, vai deixar de ser autista. E não é assim, né? Nesses pacientes não costuma ter resultado, não tem indicação, na verdade, né? Fora isso, tem um tema, assim, que é um pouco discutível, né, ainda dentro da psiquiatria, que é a questão do THC poder estar levando um quadro de esquizofrenia. Sim. Né? Que o THC é uma molécula que faz parte, né, do canabidiol, que geralmente vem junto da fórmula, pode vir isolado só o canabidiol ou canabidiol mais THC. Sim. Né? A grande maioria das vezes a gente passa o isolado, mas algumas vezes a gente vai ter que estar recorrendo à formulação junto, né? E aí existe essa possibilidade do THC estar causando esquizofrenia, né? É algo que é discutido bastante ainda em literatura, em congresso, né? O Congresso americano de psiquiatria, se eu não me engano, ano passado, estipulou que não ainda tem uma dose segura de THC, né?
Em contrapartida, muitos médicos que usam muito canabidiol dizem que não tem problema, que tem algumas pesquisas, de fato tem, né, principalmente realizadas em Israel, em crianças com autismo que usaram a formulação com THC, sem casos de evolução para quadro de esquizofrenia. Ah, tá. A gente sabe que a esquizofrenia é mais associada ao autismo, como tudo, né, do que nas pessoas neurotípicas, né? Então, se a gente tem 1% a 2% na população, no autismo isso sobe a 6% a 8% de risco. É bastante associado. Esse risco é maior quando é dado ainda durante o neurodesenvolvimento. Então, se a gente usa a formulação conjunta até os 22, 24 anos, que é quando termina, geralmente, no máximo, a maturação cerebral, esse risco de desenvolvimento de esquizofrenia é maior, né? Então, a maioria das vezes a gente opta pelo isolado ou pelo broad spectrum também, né? Que ele vai vir sem THC, tá? Mas, algumas vezes, a gente precisa associar. Principalmente quando a gente fala em paciente muito agressivo, às vezes a dose vai ter que ser tão alta do canabidiol isolado, que vai precisar do full para a gente poder manter uma dose mais equilibrada, né? Aí é pesar na balança, como tudo na medicina, o risco-benefício, né? Quanto que está esse risco, quanto que é o benefício que essa família, esse paciente vai ter, né? Então, assim, eu acho que não tem que ter muita rigidez, a gente tem que avaliar o que já foi feito por aquele paciente, o que pode ainda ser feito, o grau de sofrimento do paciente e da família, né? Para a gente poder estar vendo se vale a pena usar ou não. Né? Mas é um risco. E a família tem que estar ciente. Eu sempre explico. Quando, às vezes, é a opção, a gente tem que fazer essa psicoeducação também. Doutora, e aí falamos de tratamento medicamentoso e tratamento não medicamentoso, né? Quais profissionais, as linhas terapêuticas mais indicadas? A gente tem várias linhas hoje, né? Antigamente, né? Como eu contei, começou com Sunrise, depois apareceu, né? Através do behaviorismo, o ABA, né? O ABA é o mais antigo, mais classicamente usado, né? E aí, do ABA, vieram surgindo vários, né? Então, hoje a gente tem várias abordagens, tá? Classicamente, o ABA é o que mais é usado, né? O que a gente mais passa. Mas, assim, não tem receita de bolo. Da mesma forma que o espectro, ele vai ter vários sintomas em várias quantidades, né? A terapia, ela tem que ser indicada para cada perfil de paciente, né? O número de horas, né? Quando a gente fala em intervenção precoce, o ideal é o mínimo de 15 horas, né? Às vezes, a gente acaba fazendo menos por dificuldade de achar profissional, dificuldade financeira, o custo. A gente acaba indicando, assim, o que dá. Mas se a gente for falar em literatura científica, o mínimo seria 15 horas até 40 horas. A depender do quanto que essa criança precisa. Aí o pessoal fala, mas 40 horas é um emprego. Meu Deus. Né? 40 horas semanais é muito. É muito. Mas depende da necessidade da pessoa, né? Depende da necessidade, né? Doutora, assim, eu sei que tem uma infinidade de assuntos, uma infinidade de perguntas pra gente fazer. Mas aonde que as pessoas te encontram? Como quem tá assistindo? Que eu tenho certeza que vão ter muitas perguntas aqui. Aonde que essas pessoas te encontram? Então, rede social, enfim, como é que a gente... Tem meu Instagram, né? Tá um pouquinho parado, mas eu vou tentar dar uma vida para ele, né? Doutora Marcela Ikegami, com K, né? .psiquiatra. Essa é a página do Instagram, tá? E tem a página também do consultório no site, né? Doutora Marcela Ikegami, psiquiatra, também o pessoal pode estar acessando, tá? E assim, a gente chega no final do nosso podcast, né, Cli? De hoje, mas eu tenho certeza que desde já está convidada, porque a gente ainda ficou com pergunta. Não ficou aqui, foi a parte 1 hoje, né? Vai ter a parte 2, tá, doutora? E assim, de verdade, só revelando bastidores, ela estava com
tava nervosa de dar essa entrevista, mas Tava, não tava, super tava. se Foi brilhante, desempenhou, né? foi maravilhoso. E a gente tem um Obrigada, presentinho aqui, especial de Serenamente pra você. Uma canequinha. Legal, obrigada. Imagina. Muito bom. E- Serenamente, adorei, gente. Obrigada, a gente que viu? adorou. Volte sempre e tenho certeza que um monte de gente se beneficiou aí, Com né? certeza. Com essas informações, Marcela. Que bom. Tô sempre à disposição, né? Não sei se vocês fazem perguntas, se o pessoal manda, mas se quiser também me mandar pergunta na minha página também ou por aqui, eu tô à disposição. Isso, tá nós bom? vamos deixar, pessoal, lá na legenda, os dados da doutora, a rede social, porque o nome dela é um pouquinho diferente, né? O meu nome é diferente, o dela é o sobrenome, né? É. Mas fica lá, a doutora, né, vai estar disponível aí para tirar dúvidas. E, doutora, muito obrigada. Obrigada, Parabéns por gente. essa profissional Foi um brilhante sucesso. que você é, viu? É. Obrigada. Tem que agradecer. Obrigada. Tchau. E aguardamos vocês, hein? Curte e compartilhe lá. Isso aí.